Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. A região noroeste foi a mais afetada pela passagem do último ciclone. A Defesa Civil ainda faz um levantamento dos estragos junto às cidades. Por conta dos acumulados de chuva, as cidades da região metropolitana estão em alerta para a possibilidade de inundações. A exportação de frangos diminui no Rio Grande do Sul. Por conta da gripe aviária, houve uma baixa no primeiro semestre. E ainda, você vai conhecer o filhote de bugio preto que nasceu no zoológico de Gramado. A espécie corre risco de extinção. É agora no Ubra Notícias. As famílias que moram nas regiões mais afetadas pelo ciclone já começaram a receber ajuda. A Defesa Civil ainda faz um levantamento dos estragos junto às cidades. A região noroeste do estado foi a mais afetada pelo ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada. As imagens vistas de cima das cidades de Sede Nova e Humaitá mostram um pouco do estrago deixado pelo fenômeno natural. Em Sede Nova foi decretada a situação de calamidade pública. Mais de 200 casas foram atingidas no município e os prejuízos ultrapassam 56 milhões de reais. Dezenas de postes de concreto foram derrubados pelo vento, prejudicando o fornecimento de energia. Lá em Sede Nova a destruição foi muito grande, realmente a dor, a angústia das pessoas é extremamente forte porque destruiu a cidade inteira. Lá em Campo Novo, também onde estive, também um bairro inteiro, que é o bairro Progresso, foi destruído. Muitas casas destelhadas. Ainda vivemos os efeitos do ciclone no Rio Grande do Sul em regiões que estão sofrendo com enchentes e inundações hoje, em especial, naturalmente, as regiões mais próximas a rios, como é o Vale do Caí, Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, Vale do Taquari. Outra cidade bastante afetada foi Humaitá. 200 pessoas foram atingidas. Os maiores estragos foram causados pela força das rajadas de vento e atingiram principalmente a área rural. A Defesa Civil está arrecadando e distribui roupas, cobertores, alimentos, produtos de higiene e limpeza para as famílias. E aqui nessa região agora, a primeira coisa, além da solidariedade, é enviar os esforços do governo do estado, através da Defesa Civil, que já chegaram na região ontem, mantimentos, produtos de higiene, enfim, para apoiar as pessoas que estão desabrigadas e desalojadas e, no segundo momento, colaborar com os municípios para a reconstrução da cidade. A Defesa Civil ainda está contabilizando os estragos junto aos municípios para enviar a ajuda necessária. O levantamento aponta que são mais de 60 cidades atingidas, com 306 desabrigados e 504 desalojados. Por conta dos acumulados de chuva, as cidades da região metropolitana estão em alerta para a possibilidade de inundações. Em São Leopoldo, o Rio dos Sinos segue subindo. Na medição de ontem à tarde, ele estava com 4,65 metros. Hoje pela manhã, a bacia tinha subido 26 centímetros, mas a tendência é que tenha uma diminuição ao longo do dia. E ele segue a elevação, uma elevação bem mais lenta em relação a ontem. Ontem ele estava ao longo do dia 1,5 centímetros, 2 centímetros. Ao longo da madrugada ele foi para 1 centímetro por hora. A nossa observação é que geralmente quando começa a estabilizar e baixar lá, mais ou menos em 24 horas, às vezes um pouquinho mais, um dia e meio, a gente começa a perceber a estabilização aqui em São Leopoldo também. Nenhuma família precisou deixar a casa em São Leopoldo, mas alguns locais estão em alerta para a possibilidade de inundação. Primeiro local, Rua da Praia. Segundo, o fundo da Rua das Camélias. E o terceiro, onde não houve atingimento, ainda é no bairro São Geraldo. Na Rua Alberto Ramos, Rua Potenstein, não constatamos nenhum atingimento ainda. A Defesa Civil monitora esses locais e informa sobre a possibilidade de cheia do rio. A gente organizou algumas listas de distribuição no WhatsApp, a gente está sempre em contato com essas famílias aí, desde sexta-feira. Já em São Sebastião do Caí, o rio Caí começou a baixar. Nas últimas 13 horas, teve uma redução de 92 centímetros. Ele está com 7,78 metros e saiu da cota de inundação, entrando em nível de alerta. As famílias começaram a retornar para as casas,
mas ainda há 140 pessoas em abrigos. Em Canoas, o Rio dos Sinos está com 1,85 m e sobe lentamente, nível que gera risco de enchente, já que a partir de 2 metros já existe a possibilidade de inundações. Os pontos mais críticos para enchente são a Praia do Paquetá, no Mato Grande, a Rua da Barca, no Harmonia, e a Rua Berto Círio, no bairro São Luís. As famílias em situação de vulnerabilidade social atingidas pelo ciclone receberam doações da campanha do agasalho. A Defesa Civil entregou 1.830 peças de roupa, 88 pares de calçados, 61 cestas básicas e pacotes de fralda. Os itens beneficiaram 61 famílias carentes da região. A retirada de peças de vestuário e calçados e a entrega de doações também acontecem na sede da Defesa Civil, que fica localizada na Rua Bandeirantes, no bairro Nossa Senhora das Graças. Hoje, dia 17 de julho, é comemorado o Dia do Curupira, ou então o Dia do Protetor de Florestas. Conhecido pelos cabelos de fogo e os pés virados para trás, essa figura é muito conhecida no nosso folclore. E hoje nós vamos saber um pouco mais sobre esse dia tão importante nacionalmente. 17 de julho é conhecido como o Dia de Proteção de Florestas. A data foi criada com o objetivo de guiar e conscientizar a sociedade em relação à necessidade e à importância de conservar os recursos naturais. Só que essa data também é destinada para comemorar uma figura importante do nosso folclore, aquele que possui cabelos de fogo e anda com os pés virados para trás, o famoso Curupira, ou protetor de florestas. Recentemente, ele foi tema de uma série da Netflix, junto com outros personagens do folclore brasileiro. Essa figura responsável pela proteção das florestas e também dos animais surgiu através de uma lenda indígena, lá no século XVI. Mas calma aí, ele só pune aqueles que tentam destruir as florestas e os recursos através do desmatamento e da caça ilegal. As florestas possuem forte influência na sobrevivência humana e até mesmo animal. São elas que trazem biodiversidade, que controlam a velocidade dos ventos e também das chuvas. O aumento do desmatamento nesses locais levaram muitos especialistas a criarem medidas que ajudem a proteger elas. Hoje em dia tem tido alguns projetos bem interessantes, por exemplo, os chamados PSAs, né, que são os pagamentos por serviços ambientais. Algumas prefeituras já têm um programa desse tipo, que o que é? É feita uma vistoria na propriedade rural, identificadas as árvores, né, as plantações, as árvores que tem naquela produção, naquela área de produção rural, é feito um cadastro e a partir disso o produtor ele recebe um valor mensal ou trimestral para que ele mantenha aqueles serviços ambientais. Então, não só a floresta, mas também os recursos hídricos, né, daquela área florestal. Mudanças bruscas nas temperaturas, queimadas e falta de chuva são causadas principalmente com a destruição das florestas. Fenômenos como El Niño e os ciclones extratropicais são normais, mas podem ser potencializados pelas mudanças climáticas, como vimos nas últimas semanas. Em outros países já estão preparados para isso e a gente vai ter que começar a se preparar para esses eventos intensos, né? O que a gente pode fazer é cada vez mais, como sociedade, se organizar, cobrar as autoridades, né? Cobrar, mostrar né, que as coisas têm que ser mudadas, o comportamento nosso do dia a dia também tem que ser mudado, né? O que fazer em casa, por exemplo, separar o lixo, ver de qual empresa está comprando, né? Se aquela empresa ela tem um compromisso, responsabilidade socioambiental, mas eu entendo que é cada vez mais, como sociedade, cobrar das empresas e dos governos. O cuidado com as nossas matas é essencial para a sobrevivência humana. Pequenas atitudes em favor das florestas, no futuro, podem fazer toda a diferença.
A doação de alimentos pode render ingressos para o cinema em Porto Alegre. A ação do SESC do Shopping Total vai arrecadar donativos e trocar por entradas durante toda essa semana. Vamos conferir. A parceria entre o programa Mesa Brasil Sesc e o Shopping Total vai unir a solidariedade e momentos de lazer e cultura na campanha Férias Solidárias. Durante toda a semana, a loja solidária do shopping vai receber doações de alimentos, em troca de ingressos do cinema, mas esses ingressos não são restritos apenas para esta semana. O período de troca é do dia 17 ao dia 21 de julho, no período da tarde, da 1 às 5 horas. Esses ingressos eles podem ser utilizados em qualquer dia da semana, até o dia 29 de agosto. É um período bem grande. O período de troca é essa semana, com ingressos limitados, conforme falamos. Os alimentos arrecadados vão ser repassados a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social em Porto Alegre e na região metropolitana. A parceria é muito importante porque esses alimentos vão ser destinados para mais de 300 instituições sociais que o Mesa Brasil Sesc atende. E isso, por mês, tem atendido em torno de 45 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, e tem também uma situação de insegurança alimentar. Além de levar momentos de lazer para as pessoas, as doações vão ser importantes para garantir a segurança alimentar das famílias atendidas pelo programa. A ação, desta forma, une a solidariedade com a diversão. Essa parceria com o shopping é fundamental, aliando solidariedade, lazer e segurança alimentar. Por conta da gripe aviária, o Rio Grande do Sul teve baixa na exportação de frangos no primeiro semestre deste ano. Porém, segue como o terceiro maior exportador no Brasil. Vamos conferir. Exportações de carne de frango crescem 9,3% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O estado do Rio Grande do Sul, apesar da situação da gripe aviária, ocupou o terceiro lugar no ranking das exportações, atingindo o número de 372 mil toneladas. Segundo José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, as exportações são de extrema importância para o estado. Esse ano, de janeiro a junho, no primeiro semestre, nós acusamos aí um montante de quase 373 mil toneladas de carne de frango. Uma pequena e ligeira redução na ordem de 1,9%, que é uma estabilidade aí em relação ao período que nós estamos passando até por um momento aí, de redefinir os passos para o segundo semestre. Estamos otimistas porque o mundo vem demandando cada vez mais os produtos avícolas brasileiros, porém as oscilações econômicas em detrimento de uma série de adversidades que acontecem interferem no câmbio, interferem nas cotações. As exportações para o estado do Rio Grande do Sul são de extrema importância, elas representam em torno de 40% do que nós produzimos. O presidente reforçou a importância das medidas de biossegurança para manter o bem-estar dos animais e o funcionamento das granjas. O Brasil continua com seu fluxo normal de exportações para vários países, sem nenhuma interferência, porque nós não tivemos ainda casos de influenza aviária, esperamos não ter, no nosso plantel comercial. O que isso gera para o setor? Gera a responsabilidade de intensificar as ações de biosseguridade, que é o que nós estamos fazendo junto às nossas indústrias, cooperativas e produtores, fazendo todo um trabalho também com o apoio de outras entidades ligadas ao agronegócio, como a Farsul, FAMURS, FETAG, outras entidades aí que têm uma atuação em várias áreas do agro, intensificando as orientações no que se refere à proteção dos plantéis avícolas com os dispositivos já regrados em leis, já regrados em instruções normativas, no que se refere à biosseguridade. Os estados da região sul do Brasil ocuparam as 3 primeiras colocações, sendo o Paraná o maior exportador, com mais de 1 milhão de toneladas, seguido de Santa Catarina, com 545 mil toneladas de frango exportado. Um filhote de bugio preto nasceu no zoológico de Gramado. A espécie corre risco de extinção. O mais novo morador do zoológico de Gramado, na Serra Gaúcha, já está bem ambientado com o seu lar e os seus parentes do reino animal. O filhote de bugio preto nasceu no final de junho e passou a ser o 6º da espécie a viver no local.
A reprodução indica a boa adaptação dos animais. Se o animal está bem ambientado, está bem acostumado com o ambiente, ele vai se reproduzir, né? Então, se o animal, por algum motivo, ele não estivesse confortável, uma das coisas que a gente não observaria seria a reprodução, né? Então, a questão do nascimento dentro de cativeiro já indica um sinal de bem-estar, né? Isso é muito importante, né? E aqui no Gramado Zoo é uma coisa que a gente acaba tendo como um dos pilares a preservação das espécies e tentando sempre colocar eles dentro do melhor ambiente, então trazer para o ambiente mais natural possível, prezando muito sempre pela parte de educação ambiental. O nascimento de um bugio no Gramado Zoo não é considerado raro, já que em média o local tem um nascimento da espécie por ano. Inclusive, agora são 2 filhotes no mesmo recinto, algo que não é um problema, mas gera um certo ciúme. É uma curiosidade, né? Na primeira semana, nós observamos muito uma dose de ciúmes do filhote mais velho, né? Nós temos esse filhotinho, que está completando 1 mês amanhã, e esse outro filhote, que tem 9 meses, nós observamos que ele ficou assim bem enciumado, né? Então, a fêmea que estava com o filhotinho mais novo, algumas horas nós passávamos a fazer o acompanhamento, né? Nós observávamos o filhote nas costas. Então, ela com o filhote, né, segurando no ventre e outro nas costas, né? A espécie de bugio preto ainda não está ameaçada de extinção, mas corre risco. Isso porque, além do desmatamento e da caça, a febre amarela também atinge os animais. Ela não chega a ser uma espécie que está ameaçada de extinção, né? Mas ela tem um estado, em relação a outra espécie que seria o bugio ruivo, né, o mais comum, ele acaba sendo um pouquinho mais raro. Agora, o animal, que ainda não teve o sexo definido, permanece no zoológico, se adaptando cada vez mais e vivendo em família. Logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!